Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Desconfiança. A desconfiança hoje está dentro de cada um. Está junto com o colega de trabalho, onde tem 2 ou 3 pessoas, está dentro da moradia, no matrimônio. A desconfiança ela foi implantada pelo Lúcifer. O que faz a pessoa não ter confiança, o que faz ela atuar com a desconfiança, é ela ter um espírito morno, ela se encontrar morna. Porque quando a pessoa se encontra desperta, conhecendo os ensinos, procurando compreender a diferença da vontade dela e a vontade do Criador. Então nós caminhamos na vida assim, com a nossa vontade, e nós não fazemos um trabalho de ver se essa vontade nossa está de acordo com a do Criador. A gente tem que analisar assim, que os seres humanos eles querem ser senhores. E se nós observarmos, nós não temos a capacidade de criar nada. Porque todas as coisas que já se encontram na Terra já foram criadas. O que a pessoa pode fazer é um amoldamento daquilo que já se encontra. Juntar 2 ou 3 ingredientes e dar uma forma, mas tudo aquilo já se encontra. E é bem interessante porque todas as coisas têm a forma e essas formas não são definidas. Porque tem a condição de voltar ao estágio original. Nós não pensamos que nós não somos senhores. Teríamos que nos encontrarmos naquela condição de servos. É só observar assim a vida dos nossos pais. Normalmente os nossos pais procuraram uma igreja, um templo, uma mesquita para se unirem, para receber uma bênção daqueles que trabalhavam naqueles lugares. Depois, quando tiveram filhos, levaram esses filhos para receber uma bênção daqueles que trabalham naqueles lugares. Então, nós tínhamos que analisar assim. Quando o nosso avô desprendeu do corpo de matéria grosseira, foi feito também um ritual para ele. Nós esquecemos do começo do nosso nascimento, de como os nossos pais iniciaram a vida e de como o nosso avô desligou-se do corpo de matéria grosseira. Então nós ficamos perdidos nesse tempo e nós não fazemos um trabalho de ir vendo se nesse tempo que a nós foi destinado, se nós estamos apresentando frutos bons. Então nós sempre vamos caminhando pela vida e não vamos fazendo nenhuma observação. E fica bem sério assim, porque a pessoa vai caminhando somente para ter as coisas de matéria grosseira. Todos nós esquecemos assim que tem um ensino muito importante que fala assim que a pessoa gastou o tempo dela, da sua existência, para ter muitas coisas na matéria grosseira. E depois, no final, ela gasta tudo o que ela conquistou para arrumar o seu corpo físico que ficou em desarmonia. Quer dizer assim, a pessoa ficou sem saúde. Pode ter conquistado muitas coisas ou poucas coisas, mas normalmente acontece assim. Então, esse meio aí, tínhamos que estar em uma condição de nos organizarmos, de ver como nós nos encontramos, de ir observando esse procedimento que existe de desconfiar e a falta de confiança nos ensinos. Porque se a pessoa aprofunda nos ensinos, ela vai vendo assim que a compreensão dela não atingiu aquilo que precisa.
ela tem que ser modesta, desenvolver dentro dela uma condição de saber que ela precisa de esforçar-se para compreender melhor. E a compreensão é bem interessante, porque a gente observando uma criança pequena, quando ela está aprendendo a ler os primeiros ensinos escolares, ela tende a aprender a tabuada. E ela aprende a tabuada somente com a repetição. Ela passa a ter uma caligrafia bonita, porque todos os dias ela tem lição de casa, ela tem desenhos, então ela vai aprendendo a utilizar aquele instrumento, aquela caneta, aquele lápis. Então ela vai tendo uma caligrafia melhor e ela vai aprendendo a conhecer as palavras e a escrever aquelas palavras. É na sequência dos anos que aquela criança vai ter o conhecimento dos números e vai ter o conhecimento das palavras e de cada letra. Para nós conhecermos o livro Na Luz da Verdade, nós temos que fazer esse trabalho de perseverarmos. Diríamos que ter uma sensibilidade interna muito importante, porque quando a gente estuda, a gente vai tendo uma paz dentro. Aquele anseio que nós temos, ele vai organizando dentro de nós. A mesma coisa, quando a pessoa tem uma alegria, ela também não pode entrar naquela alegria. Ela tem que deixar aquela alegria ir para o lugar dela. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. E nós esquecemos que é bem sério assim. Uma dona de casa, ela faz um trabalho de limpeza daquela casa ou aquela funcionária e ela utiliza um determinado produto que tem um cheiro no período da manhã. Então no período da tarde ainda tem aquele cheiro. E a pessoa que está mais com o olfato apurado fala daquele cheiro e fica feliz. Nós sabemos assim que quando uma pessoa, um adulto, higieniza uma criança e muitas vezes lava a mão várias vezes, ainda cheira a mão. Então aquele cheiro impregnou-se no ambiente e impregnou no adulto que fez o trabalho. Então gasta-se um tempo para tirar aquele cheiro. Então nós não fazemos um trabalho assim nos lugares em que nós frequentamos. Nós vamos caminhando pela vida. Depois a pessoa fica sem saúde, porque acentua. Fica bem fácil assim da gente ir observando que do jeito que nós temos aquela sensibilidade, aquela qualidade de dar vida aos alimentos, nós temos que lembrarmos que nós recebemos a influência dos ambientes. Recebemos a influência das pessoas. Tanto é que tem uma fala que fala assim que o meu anjo da guarda não combina com o anjo da guarda daquela pessoa. Então é comum ouvir essa expressão. Acontece que a pessoa tem um tipo de irradiação e a outra tem outro tipo de irradiação. Isso está relacionado porque cada um tem um propósito. Esse pode ter uma irradiação boa. E o outro pode não ter uma irradiação boa, porque se a irradiação fosse boa, evidentemente daria certo. Não tem importância a função que a pessoa tem na vida. Tem importância de como ela é, de como ela está irradiando. E tem muitas coisas sérias assim, porque as influências vai fazendo com que a pessoa vai ficando insegura e vai ficando mais indolente e vai ficando mais desconfiada, porque ela não tem aquela segurança dentro dela. Cada pessoa tem que lembrar assim, se a pessoa é desconfiada, é porque dentro dela também falta a bondade. Porque se fôssemos nobres, polidos, nós também não teríamos como desconfiar da outra pessoa e muito menos falar da outra pessoa. Porque eu tenho tantas coisas que eu preciso de organizar em mim que eu não tenho tempo para olhar de lado. E fica bem fácil assim da gente ir observando que a ociosidade, o descuido por não estudar o livro Na Luz da Verdade, vai acontecendo assim. A pessoa começa a ter tempo para outros.
Com isso, ela vai ficando para trás. Fica bem fácil assim da gente observar algumas décadas ou mais recentemente, a pessoa vai numa trilha, não tem como ela olhar de lado. E é bem interessante porque aquele que é veterano, ele não conversa, porque ele desprende energia e ele precisa de chegar lá em cima. E ele precisa de ter todo um cuidado, toda uma atenção. E ele desenvolve uma percepção de ver pequenos detalhes que um outro que não está acostumado não percebe. A segurança que ele precisa de proporcionar para ele e para os outros. Porque se ele prontificou-se em tornar-se um guia, é porque ele tem que desenvolver uma qualidade a mais. Ele não é igual. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Tirar de dentro de nós a desconfiança. Porque quando a pessoa desconfia, ela não é segura, ela é ausente dos conhecimentos, dos ensinos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que todas as coisas terão que se tornar novas. E é bom a pessoa lembrar assim, que existe dois caminhos. O caminho que a pessoa vai ter que ter um aprimoramento dentro dela, porque todos os costumes anteriores ela tem que largar. Então ela tem que ter um aprimoramento dentro dela. Se ela ainda tem uma bondade dentro dela, tem possibilidade de ter esse aprimoramento pelo sofrimento. Isso é físico, porque a gente vai observando assim, que algumas pessoas que tiveram um sofrimento têm uma transformação. As pessoas que ainda têm coisas boas dentro delas. É comum a gente ouvir assim, isso que aconteceu com ela não quer que aconteça nem para aquela pessoa que ela não gosta, porque foi muito sofrido. E aqueles que já não têm a bondade e que passaram por sofrimento, então fica bem claro assim que acentua a sua decadência, porque ele começa a usar expressões que não são corretas, decadentes, expressão que leva a pessoa à decadência. Então as palavras, elas têm esta condição e junto com as palavras tem também o sentimento que a pessoa está colocando naquelas palavras. Cada pessoa é responsável por ela mesma. Então fica bem fácil assim de lembrarmos que nós tínhamos que desenvolver qualidades. Mesmo Jesus sendo colocado na cruz, estando na cruz, ele teve que ouvir assim, se és o Filho de Deus, ajude a ti mesmo e desce da cruz. A ignorância, a falta de saber dos espíritos humanos é muito grande. Porque se já estava pregado na cruz, então aquele corpo de matéria grosseira, para sair da cruz, teria que ter um auxílio. Não tem como, já está preso. Então nós não temos sensibilidade, nós perdemos a coerência e nós achamos assim 2000 anos depois que é tudo certo e que nós não fazemos nenhuma reflexão. Nós esquecemos do meio, nós esquecemos daquela condição boa que quando chegamos nessa terra, o Criador nos possibilitou uma força, possibilitou uma maneira de nos posicionarmos pequenininhos, de horas de nascido, através do som. Então, do jeito que nós emitíamos os sons, a gente confirmando agora com uma criança pequena, a gente vê assim que fizemos igual. Aquele som, o adulto vai atendê-la. Aquela capacidade, aquela coragem daquela criança de utilizar todos os seus membros. Depois, nós vamos caminhando pela vida e nós invertemos. Nós só vamos caminhando para a matéria grosseira, somente para acúmulos de bens materiais. Não fazemos uma reflexão se aquilo que nós estamos caminhando, fazendo, está de acordo com o Criador. Porque toda criança pequena, quando ela tem um desenvolvimento normal, ela fala da profissão que ela quer ter. Mas o adulto vai caminhando aquela direção com o conceito que ele acha que ele tem que ter. Então ele vai dando uma moldagem. A gente vê os brinquedos das meninas, vão induzindo a se casarem, a brincadeira que dão para as meninas, vão induzindo.
A mãe nem reflete se o caminho que ela caminhou está certo. E se ela tem saúde, se ela tem saber, se ela não é apenas uma serviçal. Mas ela quer que a filha dela caminhe no mesmo caminho que ela caminhou. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando parar e observar como nós somos. Se nós estamos fazendo alguma coisa de agrado a Deus. E nós vamos observando assim que o nome de Deus ele é vulgarizado para tudo. E que nós não conhecemos mais os 10 mandamentos, que foi um auxílio que o Criador nos possibilitou através do Moisés, aproximadamente há 3.500 anos. Nenhuma pessoa que se diz cristão conhece os 10 mandamentos. E quando conhece, vão deturpando. O segundo mandamento está bem claro assim, não dizer o santo nome em vão. E nós utilizamos do nome de Deus assim. O conhecido, o filho, o amigo vai sair, vai para determinada localidade, a gente já manda Deus acompanhá-lo. Então quer dizer que esse filho, esse amigo, esse conhecido não é qualificado, porque ele agora precisa de um guardião. E nós estamos ficando, esse amigo também, esse conhecido, esse filho, manda Deus ficar conosco, como nós não fôssemos qualificados para sermos responsáveis por nós mesmos. Então o nome de Deus vem sendo vulgarizado assim. Pois se há 3.500 anos já pedia para que tivéssemos um respeito, não dizer em vão. A nossa evolução se encontra pior. Há uma confusão. Por ter o desenvolvimento de tecnologia, a pessoa acha assim que se encontra evoluída. Mas se nós observarmos a tecnologia que existe hoje para os aparelhos eletrônicos, nós vemos assim que há 3 anos atrás, aqueles que foram desenvolvidos há 3 anos eram o máximo. Então agora tem mais desenvolvidos. O desenvolvimento aí é uma coisa à parte, não é o desenvolvimento do ser humano. Para nós nos encontrarmos desenvolvidos, nós teríamos que ter saúde. Isso é o ponto básico. E na velhice ter saúde. Toda pessoa que se encontra velha tem medo. É bem interessante, porque aquele homem, aquela mulher que já se encontra envelhecidos, tem que ter um funcionário, tem que estar na casa de um filho, porque não se encontra seguro da perspectiva posterior, do período em que ele terá quando largar o corpo de matéria grosseira. Caminhar no caminho da luz é de todas as maneiras, é voltando para dentro da pessoa, ela e vendo como ela é, não é como as outras pessoas são. Então aqueles que falam dos outros, ele também não é bom. Porque quando a pessoa é boa, ela também vê no outro somente a parte boa. Então nós temos que ter essa condição boa, sim, porque nós irradiamos aquilo que nós somos. Uma pessoa que entende de saúde, que conhece as pessoas, fica bem fácil assim de ele fazer um diagnóstico só de ver a pessoa caminhando, só de ver como a pessoa se apresenta. A pessoa reflete aquilo que ela é. Quando a pessoa fala, ela também fala aquilo que ela é, ela irradia. Uma palavra que foi falada para uma outra pessoa, do jeito que acompanhou a entonação, a outra pessoa fala que não gostou do jeito que falou. O Criador nos possibilita essa condição de nós apresentarmos como nós somos. Agora, se nós não vemos nós mesmos e não vemos o nosso semelhante, nós estamos entorpecidos. Porque no caso de uma criança pequena, aqueles adultos que são responsáveis por aquela criança, o jeito que aquela criança está fazendo na moradia, o adulto vê que aquela criança não pode continuar naquela direção. Então ele retira aqueles pertences que se encontram na frente daquela criança, ou ele retira aquela criança. Isso é físico. Isso é bem importante assim a gente lembrar que muitos adultos conhecem a criança, que é da responsabilidade dele, e conhecem o jeito que a criança está caminhando.
Só que esse jeito nós continuamos a ter. Só que nós perdemos aquela capacidade de continuar observando. É bem importante assim a gente desenvolver novamente. E fica bem fácil assim da gente ir observando, uma pessoa fala assim que o outro o decepcionou. O outro recebeu uma responsabilidade a mais. Ele não tinha capacidade para ter aquela responsabilidade a mais. Então ele não conseguiu corresponder. Ele não foi orientado, ele não foi instruído para aquela capacidade a mais. Aquele que deu a capacidade a mais fala que ele o decepcionou, que ele deu a responsabilidade e o outro não foi capaz de corresponder. Esse que deu a responsabilidade a mais não é uma pessoa boa, porque se ele fosse bom, ele daria a responsabilidade somente tanto que aquele teria a capacidade para corresponder. Então ele iria graduando e aumentaria a responsabilidade. Isso é uma coisa bem simples assim, porque como a criança, ela é pequena e ela não tem noção das responsabilidades que ela tem. O adulto não dá a chave da moradia para aquela criança. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. O adulto está sendo bom para aquela criança, porque está sujeito àquela criança perder a chave. E às vezes acontece também do adulto dar um presente para aquela criança, um presente precioso, e aquela criança sabe que ela não dá conta de guardar. E ela vem e pede para o adulto guardar para ela. Então nós, na fase de amadurecidos, nós perdemos todas as referências da vida. Então a referência que fala que na velhice adoece, que na velhice perde a segurança, é justamente porque a pessoa não foi vendo nada do que era bom para ela diante do Criador. Nós temos que lembrarmos assim, que nós somos criaturas do Criador. Nos encontramos na matéria grosseira a pedido nosso ou porque fomos obrigados a vir. Transgredimos em épocas anteriores e agora nós nos encontramos aqui. Então nós tínhamos que ter uma finalidade e desenvolver dentro de nós essa importância de ter a finalidade. E que nossa finalidade não é somente para as coisas materiais. É fácil da gente observar assim, o tio, o pai, o conhecido do pai, que passou todas as responsabilidades, que deu a procuração para fazer aquelas funções, administrar aqueles bens materiais. É um período. Agora, nesse período, que a gente vai observando que não é um período longo, porque até os 20 anos a pessoa não tem noção do seu corpo de matéria grosseira. Então ela não tem noção, muitas vezes, das responsabilidades com ela mesma. Tanto é que a gente vê os jovens sentando em qualquer lugar. Não tem noção da consequência do esfriamento que entra para o seu corpo, porque ele se encontra sentado numa coisa fria e ele não percebe ainda. Ele não percebe o seu corpo. Também ele não percebe a vida. Depois dos 20, a pessoa fica envolto ali para arrumar o seu sustento. Logo depois já chega aí na fase de homem maduro, de mulher madura, e devido ao jeito que trabalhou, a falta de conhecimento dos alimentos, a ponderação de não conhecer os ensinos. Porque nós temos o segundo mandamento, que é aquela importância assim de não dizer o santo nome em vão. Temos o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, é a reflexão. Então, se os nossos pais se uniram e pediram àquele que trabalha naquela igreja, ou naquele templo, ou naquela mesquita, abençoá-los para aquela nova fase da vida, se esse comportamento é certo ou não, não tem importância. Mas eu estou só dizendo assim, de como nós somos, do nosso princípio. Depois, quando chega o filho, ele leva também naquele lugar. E muitas vezes ele faz as práticas que aquele lugar pede para aquele filho. Depois, no caso do nosso avô, quando ele faz o desenlace, ele também recebe a mesma coisa que ele recebeu quando ele era pequenininho, que foi naquele lugar levado pelos seus pais. Mas nesse meio tempo, o
que nós estamos fazendo? Qual é o meu propósito? Como eu posso tornar-me consciente, ciente da minha vida, da minha perspectiva de vida? Lembrar assim que eu recebi os auxílios quando eu vim para esta terra. Porque aquela criança recebeu a força de poder também ter uma maneira de agradecer o adulto por aquilo que o adulto está possibilitando a ela. Isso é bem comum assim, de lembrarmos quando tínhamos crianças pequenas ou de quando vemos crianças pequenas sendo cuidadas. Então ela sorri, ela agradece, ela faz gestos. É uma maneira de retribuir, porque fica bem fácil assim da gente ir observando o comportamento bom dos filhos. Quando estão recebendo os alimentos, os pais ficam felizes. Quer dizer que os pais possibilitaram, e quando veem aqueles filhos comendo, agradecendo, felizes, o jeito agradável, também eles receberam a recompensa ali de ver que aquilo que está sendo feito tem um retorno da satisfação daqueles que estão recebendo. Esse meio tempo, como é que a gente faz para melhorar? Nós temos que melhorarmos. Temos que lembrarmos que todas as coisas na criação têm um tempo. E a orientação do juízo final, toda época nós ouvimos. Nossos avós falavam, nossos pais falavam que tem o juízo final. Quer dizer assim, que se tem o juízo final, tem o tempo de apresentar o que foi feito de benefício para ele mesmo, como ele tornou-se agradável ao Criador. Então esse trabalho é uma reflexão. Para isso veio o terceiro mandamento, o dia do Senhor, como a pessoa está utilizando do dia do Senhor. Como nós fazemos para ver se nós estamos caminhando corretamente e como nós podemos caminhar na sequência. Nós estamos caminhando e como nós podemos melhorar esse jeito de caminhar. Que não é para voltar para as coisas da matéria grosseira, é para voltarmos para nós, para ver se ainda dá tempo de, na velhice, morrer sadio. Evidentemente com o corpo físico enfraquecido pelo uso, pelo tempo, mas com uma perspectiva. Tem um ditado popular que fala assim que os nossos velhos não são respeitados. É muito difícil respeitar uma pessoa que descuidou a vida toda. Toda a época da sua vida ele arrumou tempo para isso, para aquilo, para aquele passeio, quase que diariamente. Mas para ele, ver como ele está caminhando, que é individual, que é como se estivesse caminhando naquela trilha. Não tem como olhar de lado. Não tem como eu observar aquele que se encontra nas minhas proximidades ou falar daquele que se encontra nas minhas proximidades. Se eu não sou evoluído, então eu vou falar somente aquilo que não é bom. Então eu tenho que evoluir, melhorar-me, para que eu possa falar daquele que encontra ao meu lado somente coisas boas. Se eu também não tenho ao meu lado pessoas que estão evoluindo, então eu tenho que lembrar assim, que o meu caminho é só. E qual é o procedimento para eu conviver comigo mesmo? Qual é a maneira que eu tenho que desenvolver para eu continuar estudando o livro Na Luz da Verdade e conhecer direito? Para conhecermos as leis que o Criador instituiu, que não são muitas leis, é só observar os 10 mandamentos, e de observar que nós fomos recebendo influência e fomos fazendo conforme nós achávamos que seria bom para nós, nós temos que lembrarmos assim que nós fomos ramificando essas leis. A primeira coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado é observar como ela anda usando o nome de Deus e qual é o procedimento que ela tem que ter para ela agora ter confiança nela. Para uma pessoa confiar nela, para ela não ser desconfiada, ela tem que ter a segurança dos ensinos. A falta de segurança vem com a ausência do conhecimento das leis que o Criador instituiu. Estuda o livro Na Luz da Verdade.